Olá pessoal, bom dia. Como vocês sabem, me chamo professor Sérgio Braga e vamos trabalhar mais uma disciplina com vocês. Um componente curricular muito importante para vocês, só não para os estudos teóricos, mas também para a carreira de vocês futuramente aí no mercado de trabalho. Aí todo mundo aí já é conhecido, deve estar chegando aí mais algum aluno novato, mas a gente aí vai trabalhar enfermagem e UTI, nosso curso técnico de enfermagem. Sintam-se aí todos abraçados por mim, por essa instituição de ensino, para que a gente possa trabalhar esse componente curricular tão importante que é a enfermagem em UTI para nós técnicos de enfermagem. Hoje nossa aula é uma introdução da nossa disciplina, mas aí no final da aula vamos apresentar também algumas atividades e vou estar falando para vocês o que vamos trabalhar em toda a nossa disciplina, em nossas aulas. É claro, com muita calma, com muita paciência, com tranquilidade. Nós sabemos aí das dificuldades que é trabalhar de forma online, mas vamos fazer o possível para que você compreenda, que você entenda a nossa disciplina da melhor forma possível, tá joia? É, é importante que nós tenhamos a compreensão da situação do indivíduo que necessita dos cuidados críticos de enfermagem. Desenvolvimento de atitudes e habilidades com fundamentações técnicas e científicas necessárias ao cuidado de enfermagem com a qualidade ao cliente em estado crítico, porque os nossos pacientes de UTI são os nossos pacientes, eles vão estar no estado bem crítico. E aí que eu já falei para vocês, em clínica médica, clínica cirúrgica, e volto a repetir que nós temos que ter um olhar voltado para o paciente, ter um olhar voltado, um olhar de ser humano, aquele olhar humanizado, que é olhar o outro de uma forma toda especial, principalmente em nossos pacientes no estado crítico. Nós precisamos, nossas aulas aqui teóricas, compreender que nós temos que conhecer e compreender algumas rotinas de procedimentos relacionados em UTI e emergência, identificar os recursos disponíveis na comunidade para o atendimento de emergência, identificar sinais e sintomas que caracterizam a condição de urgência e emergência da gravidade do paciente, reconhecer os sinais e sintomas de agravos à saúde e risco de morte nas situações de urgência e emergência. Auxiliar o enfermeiro quando no estabelecimento de prioridades de atendimento e em todo o ambiente hospitalar. Auxiliar nos cuidados e os procedimentos de enfermagem utilizados nos atendimentos de urgência e emergência. Avaliar o nível de consciência da vítima em situação de emergência. Correlacionar os medicamentos para comuns e diferentes situações de emergência. Atuar como cidadão e profissional de saúde na prestação de primeiro socorro às vítimas de acidente ou mal súbito, visando manter a vida e prevenir complicações até a chegada do atendimento médico. Gente, a gente está falando aqui na nossa introdução a respeito das competências e habilidades nossa, quanto técnicos de enfermagem, tá joia? Eu vou aprofundar um pouquinho aqui mais para frente a respeito das nossas funções na UTI. E por enquanto a gente está dando início aqui à nossa aula, falando das competências e habilidades técnicas do técnico de enfermagem quanto profissional para atuar na área. Pessoal, dando continuidade, a respeito de alguns temas que vamos trabalhar durante nossas aulas, algumas considerações gerais sobre a unidade de terapia intensiva para os pacientes críticos, estrutura e organização, recursos humanos de enfermagem, recursos de materiais, características do paciente com situação de emergência de risco de morte, o índice de gravidade, suporte de vida, eutanásia, distanásia, morte cerebral, recusa de tratamento por motivos religiosos, doação de órgãos,
prescrições para não reanimar, auxílio ao enfermeiro na assistência de enfermagem, aos pacientes, desequilíbrio, função respiratória, critérios de admissão e alta, aspectos éticos legais, humanização e no auxílio ao enfermeiro quanto à assistência do paciente crítico, autodeterminação do paciente, suspensão das medidas de função neurológica, função cardiocirculatória, função renal, função gastrointestinal e endócrina, e também a respeito de multissistêmicas, queimaduras, choque, traumas e intoxicação. Então, gente, a gente vai estar trabalhando a nossa disciplina, esses conteúdos, vai estar aí na nossa grade curricular para que a gente possa desenvolver um bom trabalho. Gente, a nossa UTI, a nossa disciplina aí é de unidade de terapia intensiva, essa seria a UTI, que tem aí o significado de unidade de terapia intensiva. Ela é uma área hospitalar destinada aos clientes em estado crítico que necessitam de cuidados altamente complexos e controles estritos com centralização de esforços e coordenação de atividades. Então, a gente vale ressaltar aí um ponto chave, conforme o Ministério da Saúde, segundo a portaria número 466 do Ministério da Saúde, os serviços de tratamento intensivo têm o objetivo de prestar atendimento a clientes graves de risco que exijam assistência médica e de enfermagem ininterruptas, equipamentos e recursos humanos especializados, definindo a UTI como um local que reúne um conjunto de elementos destinados a esse propósito. E aí tem alguns tipos, estádios de físicos, como a gente viu lá em clínica cirúrgica. A gente fez um mapa lá da clínica cirúrgica, das áreas críticas, semicrítica, e na UTI, na nossa unidade UTI, tem algumas áreas que são assim um pouco distintas. Por exemplo, tem a UTI, a unidade coronariana, tem a UTI neonatal, a UTI pediátrica, adulto geral, adulto cardiológica e uma área semi-extensiva. E aí, de acordo com a faixa etária, que vai, que vai dar-se a cada tipo. Um exemplo, neonatal, destinado ao atendimento de pacientes com idade de 0 a 28 dias na UTI. Pediátrico, destinado ao atendimento de pacientes com idade de 29 dias a 18 anos incompletos. Então, aí são alguns pontos-chave já para a gente dar início ao nosso estudo e começarmos, fazermos questionários, fazermos perguntas a respeito da nossa disciplina. Um exemplo, a UTI neonatal, ela é destinada ao atendimento de paciente de que idade? Então, lembrando aí de 0 a 28 dias. A UTI pediátrica, destinada ao atendimento de pacientes com idade de 29 dias a 18 anos incompletos. Adulto, destinado ao atendimento de pacientes com idade acima de 14 anos. Vejam só, pessoal. Uma observação aí. Pacientes na faixa etária de 14 a 18 anos incompletos pode ser atendido nos serviços de tratamento intensivo adulto ou pediátrico, de acordo com o manual de rotinas do serviço. A classificação de acordo com a especialidade. Denomina-se a UTI especializada é aquela destinada ao atendimento de pacientes em uma especialidade médica ou selecionado por grupos de patologia, podendo compreender aí cardiológica, coronariana, neurológica, respiratória, trauma ou queimaduras.
nós falamos em clínica cirúrgica a respeito de uma planta física para que pudesse ter o funcionamento adequado do bloco cirúrgico, do CME, da sala de recuperação pós-anestésica. Então, na UTI também temos uma planta física que tem aí algumas restrições. Toda UTI deve ser ocupada numa área física própria de acesso restrito, possui um acesso fácil às unidades correlacionadas, que são elas o centro cirúrgico, emergência e unidade semi-intensiva. Quanto ao ambiente das UTIs, deve possuir no mínimo área coletiva de tratamento com box, quarto de isolamento, posto de enfermagem, área de precisão médica, sala de utilidades, copa, rouparia, sala de preparo de material e equipamentos, depósito de equipamentos e material de limpeza, banheiro para clientes, área administrativa, sala de estar para a equipe. Então nós temos que ter uma divisão da UTI. A disposição dos leitos de UTI pode ser em área comum, tipo vigilância, quartos fechados ou mistas. A área comum proporciona uma observação contínua do paciente e é indicada a separação dos leitos por divisórias laváveis que proporcionam uma relativa privacidade dos pacientes. As unidades com os leitos em quartos fechados devem ser dotados de painéis de vidro para facilitar a observação dos pacientes. Nesta forma de unidade, é necessária uma central de monitorização no posto de enfermagem com a transmissão de onda eletrocardiográfica e frequência cardíaca. Se os materiais e equipamentos são utilizados na UTI, ambos devem ser dimensionados e selecionados de acordo com o tipo da assistência prestada. Uma dessas existências é o carro de emergência com monitor, desfibrilador, gerador de marca-passo, ventilador mecânico, monitor de beira de leito, bomba de infusão, entre outros. E aí eu vou estar postando para vocês na próxima aula algumas imagens sobre o leito, o box da UTI, a equipe de profissional que trabalha. A UTI deve dispor no mínimo aí da seguinte equipe básica: médico com título de especialista em medicina intensiva, dividindo em médico diarista ou médico plantonista. Temos o enfermeiro administrativo, o enfermeiro assistencial, o técnico de enfermagem, o fisioterapeuta, secretário auxiliar de serviços. As atribuições da enfermagem: enfermeiro especialização em UTI, especialista em atendimento de pacientes de alta complexidade, supervisiona a ação do grupo de técnicos e auxiliares de enfermagem, como a higienização, controle das medicações e prescrições, tendo papel assistencial fundamental. As atribuições do técnico de enfermagem. Nossa função aí, pessoal. Nós, futuros técnicos de enfermagem, nós profissionais de enfermagem. Prestar assistência segura, humanizada, individualizada aos clientes. Preparar clientes para consulta em exames, orientando-os sobre as condições de realização dos mesmos. Preparar e administrar medicações por via oral, tópica, intradérmica, subcutânea, intramuscular, endovenosa e retal. Médicas ou de enfermagem. Então, pessoal, não vou estar falando para vocês aí quais são essas vias, porque a gente já viu em clínica médica, viu também em clínica cirúrgica, lá em fundamentos, todo mundo sabe aí essas vias de medicações, via oral, via tópica, via intradérmica, subcutânea, intramuscular, endovenosa. Então, se alguém tem alguma dúvida, vamos dar uma revisada e vamos aí dar uma relembrada aí no que a gente viu a respeito da preparação e também das administrações de medicações, verificação de sinais vitais e as condições gerais dos clientes, executar atividades de limpeza, desinfecção, esterilização de materiais e equipamentos, bem como seu armazenamento, realizar atividades na promoção de campanhas do aleitamento materno, bem como a coleta no domicílio,
propor a aquisição de novos instrumentos para reposição daqueles que estão avariados, auxiliar na preparação do corpo após o óbito, entre outras. E aí, alguns critérios para internação e alta dos clientes. O enfermeiro da clínica de origem, passar o caso por telefone à enfermeira da UTI e confirmar o horário para a transferência, providenciar o transporte de suporte avançado para o paciente, acompanhar o transporte do paciente até a unidade e passar o caso em possíveis intercorrências no transporte. A equipe de enfermagem da clínica de origem, acomodar adequadamente o paciente da maca de transporte, auxiliar o médico ou enfermeiro no transporte, ajudar a transferir o paciente para o leito na UTI e passar o caso para a equipe de enfermagem da UTI, entregar o prontuário completo e medicamentos e pertences do cliente. Cadê a vaga na unidade de confirmar? A respeito da vaga da unidade da UTI, é preciso que seja confirmado o horário que o enfermeiro da unidade vai receber esse paciente, checar o respirador mecânico. O enfermeiro da UTI deve estar presente obrigatoriamente no momento de admissão e fazer a avaliação do paciente com preenchimento impresso de avaliação admissional do paciente da unidade, impresso de histórico e exame físico do paciente. Verificar junto ao funcionário da clínica de origem se a documentação de internação do paciente está completa, a prescrição médica do dia e folha de controle de enfermagem, medicações e os pertences dos pacientes. Identificar se houver pertences e entregar para a família e se estiver presente obrigatoriamente no próximo horário de visitas, anotar no livro de intercorrência e estar fazendo a entrega. Realizar anotação de admissão no livro de ocorrência ou admissão onde deverão constar data, horário, número de prontuário, número completo, clínica de origem, diagnóstico e número de leito, para que fique bem organizado. A equipe de enfermagem intensiva montar a unidade e receber o paciente, transferir da maca para o leito em segurança, promover a oxigenação adequada, monitorização, manutenção de acessos e infusões, proteção para evitar perda de tubos, sondas e drenos, checar drenos de tórax e sonda vesical quanto à permeabilidade, se aberto ou fechado. Veja só, gente, pode parecer aí que seja muita coisa para nós, profissionais técnicos de enfermagem, porque a gente está vendo de uma forma, como a gente está estudando, vai ser um processo lento para que a gente entenda como funciona. Mas quando a gente estiver trabalhando, estiver na prática do dia a dia, vai se tornar mais fácil. Porque aqui a gente está fazendo o estudo teórico, então pode parecer ser uma coisa assim difícil, mas na prática ela se torna mais fácil. Observar o nível de consciência, sinais vitais, presença de prótese, integridade da pele. Nós temos que estar atento a identificar o grau de independência, deficiência visual, mobilidade e comunicação, proceder de rotina, controle de medicações conforme prescrições médicas e de enfermagem, priorizar as atividades conforme gravidade do paciente, anotar todas as observações no prontuário devidamente assinado e carimbado. Lembrando a vocês que quando nós falamos de prontuário devidamente assinado e carimbado, a gente tem que fazer ele com clareza, orientar o paciente e os familiares sobre rotinas do setor, visita, pertences, informações de lista de materiais de higiene. Pessoal, peço até desculpa a vocês se eu estou um pouquinho acelerado, é porque a aula de hoje é mais a introdução do que nós vamos trabalhar no nosso dia a dia durante a nossa disciplina de UTI. A gente vai trabalhar com calma, com tranquilidade, não se preocupe. A aula de hoje está um pouquinho acelerada, falando um pouquinho rápido, para que o vídeo não fique muito longo, para que vocês entendam aí toda o mapeamento da nossa disciplina de UTI. E nós vamos estar falando também agora
a respeito da influência da doença no comportamento do paciente. Como vocês sabem, acontece alguns tipos de crise de agitação e rebeldia emocional dos pacientes que estão internados aí na UTI. Vejam só, pessoal. A crise de agitação emocional, ela é uma resposta mais esperada. As crises de agitação podem ser acompanhadas de condutas que levam a sentimento de culpa ou frustração, podendo desenvolver uma depressão, uma angústia ou apatia por parte do paciente. Temos aí alguns transtornos mentais, algumas patologias, medicações podem levar a transtornos mentais, pacientes idosos que desenvolvem demências mais acentuadas devido ao seu estado natural da velhice, a privação de sono, uso de medidas terapêuticas ou preparo de exames pode desenvolver alterações mentais transitórias ou até mesmo problemas com religião. Tem também a angústia do medo, o paciente transmite seu sofrimento, medo e angústia, incerteza, tensão emocional, através de condutas dominantes como agressividade e dependência total, alternando entre si, logo convertidos em importância, sensação de fragilidade, devido à situação que se encontra. O paciente inconsciente, com o paciente em coma, deve-se existir um cuidado especial, já que não se sabe até que ponto o paciente ouve ou não. Deve-se agir como o paciente ouvisse, falhando, explicando o que vai lhe fazer, minimizando os impactos ao despertar. Alguns fatores ambientais. O paciente espera que a UTI seja silenciosa e discreta. A realidade é bem diferente. O ambiente de UTI afeta diretamente na estabilidade emocional do paciente. UTI, e o pessoal também pensa, é um pensamento de muitas pessoas, que UTI já vai ficando na beira da morte. A gente sabe que muitas vezes o cuidado na UTI, na unidade de terapia intensiva, o paciente se recupera. Ele não vai lá para a UTI porque está na beira da morte. Para muitas pessoas, a UTI é um sinônimo de morte. As unidades de cuidados intensivos apresentam a sociedade as duas faces de uma mesma moeda, onde alguns ficam com o verso porque desfruta da UTI e esperança de vida e retorna aos lares, e outros com o reverso da moeda, onde de frente com a morte e com o desgosto emocional de todos. A solução, então, pessoal, nós, técnicos de enfermagem, profissionais de enfermagem, nós temos que ter o maior cuidado ao lidar com os nossos pacientes de UTI, principalmente na prática, quando nós estivermos trabalhando. E aqui na teoria, a gente vai aprender durante nossas aulas, aí, durante a nossa caminhada com a nossa disciplina, a gente vai compreender ao máximo a importância tanto da nossa disciplina como a importância de cuidar do nosso paciente de UTI. Pessoal, pode parecer muita coisa, mas aí eu digo a vocês com toda certeza que na prática é bem diferente. A gente, quando está na prática, a realidade é outra, tudo se torna mais fácil. Tenham paciência, estudem bastante e a gente vai conseguir fazer um bom trabalho na nossa disciplina de UTI. Veja só, tem uma atividade para vocês e também vou postar um slide para vocês nessa aula a respeito da nossa atividade de aprendizagem. É um exercício de fixação do assunto de UTI, a atividade de aprendizagem, para que a gente faça alguns questionários e que a gente vá tirando nossas dúvidas. Aí vocês têm até meio-dia para estar fazendo a entrega dessa atividade. São apenas 6 questões. E eu vou ler aqui para vocês a respeito das questões. E aí durante vocês podem estar respondendo, tanto com o material que eu estou enviando para vocês,
quanto também pelo vídeo. Quais os conceitos de UTI, CTI, qual o objetivo do setor de UTI, de acordo com o Ministério da Saúde, qual a diferença entre os critérios de admissão do setor de UTI para os critérios de admissão dos demais setores hospitalares, quais as especialidades que classificamos a UTI, quais classificações das UTIs quanto às faixas etárias, e também, enquanto profissional de saúde, de que forma você atuaria para apoiar o paciente admitido no setor de UTI, assim como seus familiares. Então, tem essa atividade para a gente responder. Qualquer dúvida você me chama no privado, que a gente vai tirando as dúvidas. Essa aula é mais uma aula assim de introdução de toda a nossa disciplina, como eu já falei. Eu desejo a cada um de vocês um ótimo dia e bons estudos. Um abração a todos e até breve.